Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Um espaço totalmente dedicado para você dirimir suas dúvidas e questionamentos nas mais diversas áreas do direito. E é muito fácil, é só você enviar um WhatsApp para 51985-946-773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje, estaremos tratando do direito imobiliário, recebendo aqui o Dr. Daniel Scalona. Seja bem-vindo, Dr. Daniel. Olá, Gil. Olá, telespectadores da TVE. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, né? Que bom. Vamos para a primeira pergunta. A senhora Fátima tem uma amiga que mora há 52 anos em uma área verde que foi doada pelo antigo prefeito. Agora, o novo prefeito quer tirar as pessoas. Eles têm documento que se chama espelho. Ela quer saber se isso pode acontecer, pois querem colocar as pessoas em outro lugar. Então, dona Fátima, vou tentar esclarecer de forma didática aqui para a senhora o que significa a área verde, né? A área verde é um espaço público destinado à construção de um parque, de uma praça, né? De uma área de lazer, enfim, mas ele é um espaço público, né? Então, ele pode ser utilizado pelo particular mediante cessão de uso do antigo prefeito? Pode. Agora, o antigo prefeito, por ser área pública, ele não pode doar este espaço, né? Portanto, tem aí uma certa contradição no enunciado, mas o prefeito não pode. Para o prefeito fazer a doação para o particular, é necessário uma lei municipal que autorize o prefeito a fazer essa doação. Então, é necessária a intervenção do Legislativo, da Assembleia, da Câmara de Vereadores, que aprova, então, uma lei específica, né, autorizando o prefeito a doar aquele espaço, né? E aí essa doação é feita de que forma? Através de escritura pública de doação. Então, o que ela se refere ao espelho, né, nada mais é do que um cadastro imobiliário, ou seja, um cadastro do IPTU, é o cadastro que a prefeitura fez daquelas famílias que estão ali naquele local, né, mas ele não é um documento hábil a transferir a propriedade perante o registro de imóveis, né? Então, para ela verificar bem como é que está, dona Fátima, a sua situação, dirija-se ao registro de imóveis e busque informações lá a quem pertence este imóvel. Certamente vai estar lá cadastrado como em nome da prefeitura, né, do município. Então, a doação não pode ser feita, doação de área pública não pode ser feita por ato unilateral do prefeito, necessita intervenção do legislativo, como eu disse, e então, assim, ele pode ter feito, o prefeito anterior, uma cessão de uso. Isso sim, isso ele pode fazer, mas isso não afasta o direito do município de retirar estas pessoas a qualquer tempo, né? Então, ele faz a cessão de uso, troca a administração, o novo prefeito resolve implementar a praça para a qual aquela área está destinada, né? Construir a praça. Ele tem o direito de remover essas pessoas, pode até realocar em outros locais ou, muitas vezes, não, né? As pessoas têm que buscar a sua acomodação, não é obrigação também do município. Mas, via de regra, eles são transferidos para loteamentos, né, construídos com essa finalidade, para assentamento dessas famílias. Mas o prefeito novo pode, sim, portanto, requerer esta área em devolução. Uma pergunta que não está expressa aqui pela telespectadora Fátima, mas veio à tona. Mesmo nesse caso, a pessoa está há meio século lá, não tem uma legislação que diga
Ah, não, você está aí há 50 anos, a área é de sua propriedade? Não, porque não alterou a destinação daquele espaço, né? Então, muitas vezes, o que essas pessoas devem fazer? Elas estão aqui há 50 anos. Busca apoio na Assembleia, na Câmara de Vereadores, né? Na Assembleia Legislativa do seu estado, enfim, para que algum vereador, algum deputado apresente um projeto de lei dando destinação para uso residencial daquele espaço. Enquanto aquele espaço estiver caracterizado como espaço público, a administração pública tem o direito de retomar a qualquer tempo. Até porque, Gil, não cabe, independente do tempo, 50 anos, né, o uso capião em área pública. Né? Então, assim, as pessoas confundem um pouco isso. Ah, mas eu estou aqui há 50 anos, poderia fazer a ação de uso capião. Não, não pode, justamente por ser área pública. O uso capião não cabe sobre a área pública. Caberia, se fosse uma área particular, mas não é o caso. Tá certo. Próxima pergunta da senhora Patrícia, e é uma pergunta que certamente, né, a gente já tratou dela, porque é muito comum. Estão construindo um edifício ao lado do meu condomínio. Está um horror a situação, relata a Patrícia. Muito barulho, sujeira e, além disso, um movimento de caminhões que, inclusive, estacionam na contramão. Tem como exigir que tudo seja um pouco mais racional e que não haja perturbação da paz dos moradores? Claro que sim, né? Basta a denúncia aos órgãos competentes, né? O Código de Postura dos Municípios estabelece os regramentos para a execução de obras, né? Então, tem lá o horário definido, que também não pode ultrapassar as 10 horas da noite, questões de estacionamento, como dos veículos, aí como ela se refere, um trânsito imenso, é natural isso, né? São movimentos normais de uma obra, mas que, sem dúvida, perturbam a vizinhança. Então, o veículo está mal estacionado, chama a EPTC. Ah, o veículo está ligado, fazendo um ruído excessivo, liga para a prefeitura, reclama, porque, né, tem lá o limite de ruído permitido pela legislação municipal, pelo Código de Posturas do município. Então, existem mecanismos para reclamar e exigir os seus direitos, né? As coisas também não podem ser feitas à revelia da comunidade, né? A próxima pergunta, a nossa telespectadora optou por não se identificar. E ela diz, tem um contrato de locação de 3 anos. Devo pagar seguro-fiança todos os anos até terminar o contrato? Então, a nossa anônima pergunta se é obrigação o seguro-fiança. O seguro-fiança, como a gente já discutiu algumas vezes aqui no programa, ele é uma das modalidades de garantia para o contrato de locação previstas lá na Lei 8.245. Então, ele é o quê? Ele é uma apólice de seguro e, como tal, a seguradora tem o direito de fixar o prazo, né, de garantia, que via de regra é 12 meses, né? E, portanto, a cada 12 meses é necessário a renovação desta apólice de seguro, desse seguro garantia locatícia, e ela deve pagar o prêmio do seguro. Isso é absolutamente legal, permitido, e a pessoa, quando opta pela locação com garantia do seguro-fiança, ela tem de ter em mente que ela estará pagando, via de regra, um 13º, né? Ou seja, um 13º aluguel. Por quê? O seguro-fiança, ele é cobrado entre 100% e 140% do valor da locação, né? Então, tem um aluguel de R$ 1.000, faço com seguro-fiança, quando eu alugo, pago lá o prêmio do seguro, R$ 1.100, R$ 1.200, R$ 1.300, até R$ 1.400, né? E a cada 12 meses eu tenho esse custo também. Então, não deixa de ser um 13º aluguel, né, praticamente. Então, quando a pessoa opta pelo seguro-fiança, que é muito cômodo, não precisa fiador, né, é bem prático, basta a aprovação do cadastro na seguradora, tem que ter em mente que haverá a cobrança anual deste prêmio do seguro. Então, portanto, é legal a cobrança. Próxima pergunta, o telespectador não se identificou e tem a ver com esse novo mundo que é o mundo pet. Que é um mercado que cresceu e é uma relação, inclusive, socioafetiva, né, bastante comum hoje no dia a dia. E ele coloca o seguinte, um morador do meu condomínio tem 3 cachorros de grande porte.
eles latem bastante e a gente sente constantemente um cheiro muito forte vindo do apartamento dele. Já solicitamos que cuidasse da limpeza para evitar o cheiro. Não adiantou. Tem alguma coisa que possamos fazer para resolver esse problema, doutor Daniel? Assim, é preciso observar o que diz a convenção do condomínio, né? A convenção, ela não pode proibir, né? Via de regra, as convenções não proíbem e hoje, como tu bem disseste, o pet faz parte da nossa vida, né? Faz parte da família, né? Praticamente. Então, é natural que as pessoas tenham, praticamente todas as unidades têm lá um animalzinho. Todavia, este animal, ele não pode perturbar o convívio do condomínio, né? Ou seja, se ele late muito, ele está perturbando. Então, imagina um morador que trabalha em home office no apartamento ao lado. Se o cão late o dia inteiro, o sujeito não consegue trabalhar, quer dizer, então, né, há uma perturbação aí. E aí a lei prevê lá, o Código Civil tem o mau uso da propriedade, né, onde este morador incomodado, se não resolver através do condomínio, né, o caminho seria esse, reclamar ao síndico, o síndico notifica o morador para que tome providências, não tomando providências, aplica a multa, o sujeito vai lá, paga a multa, mas não resolve o problema, né? A multa dobra, ele paga, mas não resolve o problema, então trata-se de um mau uso da propriedade. Aí a pessoa que está sendo afetada por isso pode recorrer ao judiciário e exigir a remoção até desses animais, se for o caso, né? Mas é preciso comprovar o dano. É preciso comprovar que realmente aqueles bichinhos, que muitas vezes é implicância, né, Gil? Tem que cuidar isso também. Não gosto do vizinho, uso o pet como pretexto para perturbar, né? Não, aí também não. Mas se houver, de fato, uma má utilização, uma perturbação do uso normal da propriedade, isso pode ser requerido em juízo. Próximo questionamento, doutor Daniel, do nosso telespectador Jairo. Estou para entregar um apartamento que alugava, mas estou tendo problemas com a imobiliária. Querem que eu pinte todo o apartamento, o que não concordo. Tem paredes que estão como recebi. Por que tenho que pintar tudo? Pergunta ele. O que faço? Então, Jairo, via de regra, o apartamento, quando é entregue ao locatário, ele deve ser entregue com a pintura nova, tá? Em condições de habitabilidade, está previsto lá no artigo 23 da Lei de Locações, as responsabilidades do locador. Uma delas é entregar o imóvel em condições de uso e habitabilidade. A pintura, então, via de regra, recebe com a pintura nova e devolve com a pintura nova. É muito comum, as pessoas são caprichosas muitas vezes, talvez seja o caso do Jairo. A pintura está praticamente nova, né? Ela não sofreu nenhum dano, nada. Então, a parede está exatamente como eu recebi, não botei um quadrinho, não risquei, não fiz nada. Tá bom, não tem por que pintar. Mesmo que não tenha por que pintar, porque ela está boa, não é mais nova. Então, se o locatário seguinte adentrar neste imóvel e constatar lá na ficha de vistoria que a pintura não é nova, ele poderá devolver ao término da locação a pintura, o apartamento sem a pintura. Né? E aí, imagina a terceira locação em que pé vai estar esse imóvel. Já não vai estar como o locatário entregou na primeira vez. Talvez como entregou para o Jairo. Né? Então, é importante que ele tenha recebido. Se ele recebeu o imóvel, se de fato recebeu, é importante isso, o imóvel com a pintura nova, ele deve devolver com a pintura nova. Se ele não recebeu o imóvel com a pintura usada, ele tem direito de devolver o imóvel como está. Tá? Mas isso é preciso ser verificado na ficha de vistoria dele, na ficha em que ele recebeu o imóvel, as condições em que ele recebeu o imóvel. Consumidor em Pauta está tratando hoje do direito imobiliário, recebendo aqui o Dr. Daniel Scalona. Já voltamos, nos aguarde. Consumidor em Pauta está de volta, tratando hoje do direito imobiliário, recebendo o Dr. Daniel Scalona. E eu lembro sempre,
Você pode enviar a sua dúvida ou questionamento para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. E você pode assistir todos os programas no canal da TVE no YouTube. A próxima pergunta, doutor Daniel, é da senhora Cristiane. Existe um vazamento na casa que eu alugo. Fui pedir para o proprietário consertar o problema e ele disse que é eu que teria de providenciar o conserto. E o pior, que eu não teria como abater o que gastei no valor do aluguel. Está certo isso? Meu nome da nossa telespectadora? Cristiane. Dona Cristiane, não está certo não, está errado. Como eu disse aqui na pergunta anterior, o locador, o proprietário, tem a obrigação de entregar o imóvel em condições de uso e habitabilidade e de manter estas condições durante o contrato de locação. Vazamentos, via de regra, são problemas estruturais e problemas estruturais não dizem respeito à manutenção do imóvel. Manutenção do imóvel, uma troca de lâmpada, entrou em curto uma tomada, então vou ali e troco, né? Porque afinal de contas foi o aparelho que eu fiz a ligação que provocou o curto muitas vezes, então tá, ok. Mas um vazamento não, vazamento ele está interno, ele está dentro da tubulação da parede, enfim, isso não diz respeito ao locatário, não diz respeito ao uso, ao mau uso da propriedade, não é o caso. Então, esse dever, essa responsabilidade pelo conserto é do locador. Está errado. Caso ele não faça, a senhora pode sim providenciar o conserto e tem direito à retenção do valor do aluguel deste reparo. Mas ele precisa ser notificado do vazamento, exigido a providência, não cumprido, dizendo ele, firmando o pé, que é sua responsabilidade, a senhora faz o reparo e desconta do aluguel, tem esse direito. Próxima pergunta é da telespectadora Marley. Ouvi falar que posso abater no imposto de renda o valor do condomínio de um imóvel alugado. É verdade isso, doutor Daniel? Não tem nenhuma previsão. Eu não posso aqui falar sobre direito tributário, né? Sim. Não é a minha área, mas não há nenhuma previsão na lei locatícias, na lei de locações, sobre a responsabilidade ou a possibilidade de o inquilino descontar do imposto de renda condomínio. Não vejo por onde isso possa acontecer. Tá certo. A próxima pergunta é do senhor Gustavo. Um morador do meu prédio comprou um carro elétrico e decidiu instalar um carregador na vaga dele. Estamos apavorados, diz o Gustavo, pois não sabemos se a instalação foi feita de maneira correta. O que devemos fazer? Mais ainda, ele pergunta, ele não teria que ter aprovação da Assembleia do Condomínio para colocar o carregador? E mais, todos nós vamos ter que pagar pela energia elétrica que ele gasta? É uma excelente pergunta, uma pergunta bem moderna, né? Porque realmente isso está na fase de instalação e a resposta é bem simples. Ela pergunta se tem de ter aprovação da Assembleia. Sim, deve ter aprovação da Assembleia. Consumo deste abastecimento deve ser direcionado à unidade, caso aprovada a instalação do carregador pela Assembleia, esse consumo deve ser destinado à unidade daquele morador, né? Ou seja, ao apartamento daquele morador. Não pode jamais que este consumo de energia seja rateado entre os condôminos como consumo de energia do condomínio, né? Bem, com relação a se a instalação está correta ou não, existe hoje já legislação específica sobre isso e existe empresas certificadas para instalar esse tipo de equipamento. Então é preciso verificar se essa empresa que fez a instalação está certificada, né? Se o condomínio não autorizou essa instalação, está irregular, portanto o condomínio pode exigir que o morador remova essa instalação, né? Ela deve ser, esse tipo de equipamento deve ser previamente aprovado pela Assembleia dos Moradores, deve-se estabelecer o uso, como é que será o uso dessa energia, pode até convencionar
que o uso será rateado entre os condôminos, desde que todos tenham, né? Mas é uma questão de convenção. Não havendo essa previsão, a instalação está irregular, especialmente se ele estiver usando a energia do condomínio. Tá certo. Como o senhor colocou, doutor Daniel, isso é realmente um novo mundo. Exato. Porque é um perfil de consumidor também mais segmentado, acho que até hoje no Brasil é quase nichizado em termos de realidade. Duas colocações. Os contratos de locações ou as regras dos condomínios já estão prevendo isso pela sua experiência? E segunda questão, que não está na questão do senhor Gustavo, tá? Mas essa área, por exemplo, de garagem, como é que é feita a individualização? Ela não é uma área geral do condomínio, como é o salão de festas, como é a área de lazer e assim por diante? Então... Não, depende. Há condomínios em que os espaços de estacionamento são convencionados, ou seja, não existe uma matrícula, então, portanto, aquele espaço é do condomínio e não da propriedade privada do GIL, né? E nessa hipótese, todo esse espaço é tratado como área condominial. Essa é uma situação, tá? Agora, naqueles espaços onde há uma matrícula, então, teu apartamento tem 2 vagas de garagem. Essas 2 vagas de garagem possuem 2 matrículas independentes do apartamento, né? Então, essa é uma área privada, não é uma área condominial, uma área que pertence exclusivamente ao GIL, né? A instalação desse tipo de equipamento, ela, por isso, deve ser aprovada em assembleia, né? Deve ser regulamentada pelo condomínio, ou seja, o condomínio estabelece as regras e essas regras, então, são obedecidas de acordo com essas empresas tecnicamente habilitadas para esse tipo de coisa, né? Faça a instalação. Pergunta, se os prédios novos já estão prevendo isso? Sim, né? Inclusive prédios recentemente construídos estão se adaptando a essa nova realidade. Por quê? Cada vez mais o carro elétrico está barateando o preço, né? A promessa da indústria automobilística é de fazer cada vez um veículo mais barato, mais popular, mais econômico, né? Então, os prédios novos, as construções novas, naturalmente já estão se adaptando a esse tipo de situação e já provavelmente vão disponibilizar o carregador nas vagas de garagem, né? Ok, a próxima pergunta é da senhora Inês. Estou apenas com o contrato de compra e venda de um apartamento. O que devo fazer para regularizar a situação desse imóvel? Então, o contrato, talvez ela não tenha expressado corretamente o nome, contrato de compra e venda, contrato particular de compra e venda, não tem validade. Veja que a lei prevê a compra e venda por escritura pública, né? Então, talvez uma promessa de compra e venda. Por isso que nos instrumentos particulares, nós advogados utilizamos o termo instrumento particular de promessa ou de compromisso de compra e venda. Então, é um documento particular entre o vendedor e o comprador, mas que tem uma certa duração, ou seja, a duração é até a outorga da escritura. Para que ela possa transferir a propriedade perante o albo imobiliário, é necessário que ela proceda à escrituração deste imóvel. Então, procure o vendedor, encaminhe o documento, o pedido de escritura num tabelionato e aí exija que o vendedor outorgue essa escritura pública de compra e venda, que é o documento hábil a transferir a propriedade para o seu nome. Esse é o procedimento que a senhora deve adotar. Próxima pergunta, doutor Daniel, é do nosso telespectador Nicolas. Depois de 12 meses de locação, o locador aumentou o valor do meu aluguel e não apresentou nenhuma justificativa para tal aumento. Ele poderia ter feito isso? Pergunta o Nicolas. Depende do que está previsto lá no contrato de locação dele, né? O reajuste anual é perfeitamente legal, né? Agora, é preciso observar o que está expresso no contrato de locação. Qual é o índice de reajuste, né? É o IGPM, é o IPCA, é o INCC, enfim, qual é o índice que foi adotado pelas partes para reajuste anual do contrato? O que a lei prevê? A lei prevê
o reajuste anual, portanto, o locador não pode reajustar antes de um ano. E também reajustado ali no mês de agosto de 2025. Ele só poderá reajustar novamente em agosto de 2026. Tem que obedecer esse intervalo de 12 meses. Portanto, o reajuste anual é legal, agora é preciso que o nosso telespectador verifique qual é o índice adotado, qual foi o aumento que foi adotado. Se foi um aumento superior ao índice contratado, tá irregular, aí não pode. Nesse caso, portanto, o contrato deixa expresso e de maneira muito clara quais são os percentuais, quais são os indicadores de reajuste. Ele verificando, está tudo ok, não há o que reclamar. Verifica lá qual é o indexador que foi utilizado como critério de reajuste da locação. Se estiver dentro deste critério, é absolutamente legal. Se o aumento foi superior a isso, aí não, aí ele é abusivo. Muito obrigado, doutor Daniel Scalona, pelos esclarecimentos. Agradecemos também a sua audiência e até o próximo Consumidor em Pauta aqui na TVE. Até lá!